A Defesa Civil de Mato Grosso implantou um novo modelo de gestão, definiu o monitoramento e o mapeamento das áreas de risco. Além disso, voluntários estão sendo capacitados para agir em situações de risco. E para falar sobre este e outros assuntos, a gente conversa ao vivo com o superintendente da Defesa Civil de Mato Grosso, o tenente-coronel Abadil José da Cunha Júnior. Boa tarde, superintendente. Boa tarde. Boa tarde. Superintendente, antes de falar aí do problema aí com a água das chuvas, vamos começar pelo fogo das queimadas. Das queimadas, né? Como será possível diminuir essa incidência de queimadas, tanto na área urbana como na área rural? Só a conscientização ou também tem que ter fiscalização? A questão do fogo no estado ela é crítico, crônico e vem de longa data, né? Realmente a população tem que se envolver na questão da limpeza dos terrenos, a questão dos aceros, e o poder público tem que realmente exercer o seu poder sobre a fiscalização para punir aqueles que realmente insistem em não cumprir a legislação. Mas a gente tem que ter justamente um movimento do Estado, de todo ele envolvido, tanto a população quanto o Estado. Não adianta a gente querer também culpar só o Estado que fiscalize e a população também não faz o seu papel, né? Na área urbana você pode ver a quantidade de terrenos baldios que nós temos é muito grande e realmente praticamente nenhum deles são limpos antes da questão das secas. E também a Prefeitura não coloca também a quantidade de fiscais suficiente para multar. Então, falando na visão de defesa civil, é um movimento que tem que ser integrado entre população e Estado. 2015 nós estamos num ano atípico aí, a gente tem um período proibitivo que foi prorrogado até a primeira quinzena agora de outubro, mas as chuvas já estão muito fortes no interior. Em Cáceres, a gente tem uma situação lá, em Jauru também tem família já desabrigada, que teve que deixar as casas. Como é que a Defesa Civil está trabalhando já com mais demanda do que o normal? Na verdade, nós nos preparamos com relação ao monitoramento, né? A gente vinha tentando antecipar esses eventos. Infelizmente, Cáceres ultrapassou nossa capacidade de monitoramento. Foi uma semana seguida de vendavais naquele município com chuva e Jauru também uma chuva atípica. Nós já estamos com técnicos desde semana passada, tanto nas duas regiões. Já oferecemos praticamente o apoio a Jauru, que nos pediu alimento e colchões para a população. Nós também já conseguimos colocar lá alimentos de acordo com a solicitação. Estamos tentando claramente através das defesas civis municipais, com que elas se profissionalizem para que a gente possa rapidamente ofertar o apoio à população. Aqui em Cuiabá, quais as regiões que mais preocupam? Na verdade, é de competência do município definir as suas regiões. O Estado ele faz o assessoramento e o apoio ao município, né? Então, a Defesa Municipal de Cuiabá, ela tem se mostrado atuante, né? A região periférica de Cuiabá, a periferia da Cuiabá apresenta realmente vários problemas, mas compete ela definir quais são as regiões prioritárias para esse município. Como a Defesa Civil do Estado, então, ajuda os municípios nessa estruturação, no apoio, né? Hoje, qual que é a característica que o senhor define assim nos municípios, no interior? Quais são os melhores estruturados? Aonde que, de repente, o Estado vai ter mais dificuldade justamente porque o município não conseguiu fazer o dever de casa? Na verdade, historicamente, Mato Grosso tem uma dificuldade muito grande, os municípios assumir a Defesa Civil como um organismo de Estado, um organismo municipal. Né? Nós temos 96 coronelias implantadas no Estado, mas atuante nós temos praticamente menos de 10% disso. Acabei de vir de Rondonópolis, tem uma defesa civil muito bem estruturada em Rondonópolis. Cáceres, com esse evento, não tinha defesa civil e teve que se estruturar rapidamente. Então, a gente não tem assim como de afirmar quais os municípios que têm as melhores ou as piores defesas civis. O que a gente percebe é que, quando precisa, poucas estão em condições de atuar. Então, o nosso papel como Estado é incentivar e tentar motivar constantemente o poder municipal a manter suas defesas civis ativas. Essa é a dificuldade que a gente tem em Mato Grosso, pelo fato de a gente não ser um estado com tantas incidências de desastres como no Sul e Sudeste. As defesas civis acabam se tornando órgãos muitas vezes esquecidos pelo poder público. E quando precisa, aí tem que ser aquele Deus nos acuda, infelizmente. Mas aqui também é exemplo de outros estados do país, a população sempre se ressente de um trabalho preventivo, porque o poder público ele costuma correr atrás do prejuízo. E foi nisso que a gente está colocando como nova gestão, né? Nós começamos já um serviço de conscientização da população, nós já fizemos um curso de voluntariado, embora a gente fale voluntariado, mas tem um escopo justamente de você ampliar a percepção da sociedade com relação aos seus riscos, né? Já formamos 240 voluntários em Cuiabá, já formamos agora 40 em Rondonópolis e 40 em Tangará da Serra, estamos expandindo isso para o interior do estado, no sentido de levar esse conhecimento para a população, que ela assuma o seu papel e percepção do risco a qual ela está envolvida. E as pessoas moram na cidade e sabem muito bem do que pode acontecer e como elas podem também dar conta de resolver o problema até chegar a um serviço especializado.
Então, é uma visão diferente de você tentar levar a população à percepção do risco ao qual ela está envolvida. Já que você falou aí do papel, da função, né, a importância da população nesse processo, para as pessoas entenderem qual que é o papel da Defesa Civil do Estado, o que faz e o que não faz, e dos municípios, porque o município é que é responsável assim, na ação direta, e o Estado? O Estado ele fomenta e alimenta o município de informações e assessoramento e capacita para que ele possa dar resposta à sua população. Dá estrutura em alguma coisa? A gente pode apoiar também a estrutura, né? Dependendo da carência dos municípios, a gente pode, dependendo da demanda, apoiar os municípios. E no caso da situação de emergência, um momento que você extrapola a capacidade do município, o Estado vem com aporte financeiro até aporte assistencial para socorrer os municípios. Então, precisa inicialmente que tudo parte do município, que o município tenha o seu mapeamento, tenha o seu reconhecimento dessa população e como ele vai poder dar frente a isso. Se ele não conseguir, ele pede apoio ao Estado e também, se o Estado não consegue, pede apoio à União. E em Mato Grosso aqui existem já esses casos? Como eu falei, Cassis pediu o nosso apoio, assessoramento da Defesa Civil nós tivemos lá agora em Cassis. Em Jauru também nós já tivemos que dar o apoio de alimentos e a questão de colchões para o município de Jauru. Cuiabá não precisou ainda, Várzea Grande, quando precisou agora no Vendaval, teve praticamente 15 dias atrás, apoiamos em viaturas para poder fazer a fiscalização ou a vistoria nos municípios. Então, a gente tem buscado apoiar os municípios quando eles não têm o suporte ou não têm a estrutura, a gente tem buscado apoiar os municípios, sim. Para fazer esse trabalho, superintendente, o órgão tem estrutura de pessoal, de equipamento? Ainda, infelizmente, não é o adequado. Nós estamos em torno de 27 pessoas para todo o estado, um estado continental. A gente reconhece que há necessidade de um investimento e um aporte grande de pessoal e de estrutura. Então, por isso que a gente tem que... E a Defesa Civil é interessante falar que ele é um sistema, Ela tem um município, o Estado e a União. A gente nem precisa ser tão inchado quando, às vezes, você tem defesas municipais fortalecidas. O nosso problema é que as municipais também são frágeis, então você acaba tendo que o Estado tem que dar um suporte muito grande. Então, dependendo da demanda, a gente também tem a possibilidade de captar funcionários públicos de outras secretarias que podem vir somar com a Defesa Civil. No caso, a gente tem uma relação muito próxima do Corpo de Bombeiros, que é uma instituição muito próxima da nossa realidade. Então, sempre que a gente precisa, a gente tem usado o bombeiro também como um incremento de pessoal e recursos para nossas atividades. Superintendente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigada.